Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Confiamos na sua bondade integralmente. Confiamos, Senhor, no seu amor dispensado a cada um de nós, no seu cuidado com cada um de nós. Sabemos que em Ti, Senhor, nós podemos descansar e avançar. Aleluia. Senhor, e somos gratos a Ti por estarmos na Tua casa nesta noite. Senhor, aonde a minha voz alcançar, quer seja aqui dentro da igreja, ou quer seja aonde as nossas mídias alcançarem, sociais alcançarem, que palavra rema venha sobre a vida de cada filho e filha sua. Estratégia, sabedoria, direções. Que esse culto não seja mais um culto, mas que seja um culto, que seja o divisor de águas na vida dos teus filhos e filhas, Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentarem. Obrigado, grupo de música. Então, que expectativa, irmãos? A sua expectativa demanda o mover de Deus na sua vida. À medida que estamos entusiasmados, com expectativa, você pode ter certeza, algo vai acontecer nesta noite na sua vida, amém? Por favor, abram sua Bíblia, as suas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. É um texto um pouquinho longo, mas eu precisarei lê-lo integralmente para que você se contextualize aqui comigo, ok? Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 34. Diz assim, ó: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os teus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não enfiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, na noite de hoje eu gostaria de falar sobre um tema que tem afligido toda a humanidade, né? Todos que estão debaixo do sol, da lua nesses dias, de uma forma ou de outra, estão sujeitos ao que eu vou falar nesta noite, que é ansiedade. E Jesus, através deste texto aqui, registrado por Mateus, ele está trazendo exortações acerca desse tema, ansiedade. Ansiedade, ela é um tema muito importante, porque é um mal terrível. A ansiedade é um câncer que corrói a nossa fé. A ansiedade, ela vai destruindo as emoções, vai destruindo a vida espiritual das pessoas, a intimidade que ela tem com Deus. Por isso que nesta noite, o meu objetivo aqui é alertá-lo acerca desse tema e orientá-los com a palavra de Deus, como que nós venceremos a ansiedade. O tema de hoje é justamente vencendo a ansiedade. E a ansiedade, ela não somente nos traz males de ordem espirituais, conforme eu acabei de falar, como corrói a nossa fé, ela também corrói o nosso físico. Existem doenças que são oriundas da ansiedade, como por exemplo, depressão, síndrome do pânico, obesidade mórbida. Eu já fui vítima dessa doença, como por exemplo, obesidade mórbida. Os irmãos conhecem o meu testemunho. Eu cheguei a ter 148 quilos, e quando eu estava sendo avaliados pelos médicos, que depois me conduziram a uma operação, que é a cirurgia bariátrica, o que me levou àquela situação de obesidade foi justamente uma doença chamada
síndrome da ansiedade, que me levava a ter uma vida desregrada, me alimentava mal, me alimentava muito, e com isso fui ganhando muito peso. Então, nesta noite eu quero trazer um alerta para todos nós aqui da igreja e quem estiver me assistindo pelas nossas mídias sociais. Você vencerá a ansiedade em nome de Jesus. Então não aceite. E o primeiro aspecto que eu quero apontar para vocês é o seguinte: reconheça o seu valor. Jesus, ele começa falando sobre ansiedade, e no versículo 25, 26, ele fala o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestimenta? E no verso 26 ele fala: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E Jesus chama a atenção duramente: será que vocês não conseguem perceber que vocês são mais importantes que essas aves do céu, que eu já tenho alimentado, que o Pai já tem alimentado? Então, nesta noite, primeiramente, reconheça o seu valor, reconheça quem você é em Cristo. Você é importante. Não permita que o mundo, a circunstância ou ninguém venha falar para você que você não tem nenhum valor. Você é importante, você tem valor, você é grande em Deus. Então, não aceite nada diferente disso. Você tem um valor incalculável. Às vezes, as circunstâncias, as situações, até mesmo as pessoas tentam nos empurrar para um lugar de aprisionamento, um lugar de derrota, e um lugar onde nós nos abatemos, olhando para nós mesmos, como se estivéssemos olhando para um espelho, e chegamos à seguinte conclusão: eu não tenho nenhum valor, não vou chegar a lugar nenhum, eu não mereço nada. Mas essa é uma mentira do diabo. Não aceite isso. Você tem um valor incalculável para Deus. O próprio livro de João registra no capítulo 3, verso 16, dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o autor do livro, do Evangelho, João, escrevendo, falou o seguinte: ele não conseguiu expressar esse amor de Deus por mim e por você. Foi um amor de tal maneira, um amor que eu não consigo expressar. E eu, fazendo uma análise dessa tal maneira, eu acredito o seguinte: que da mesma forma que o amor foi grande, foi enorme por mim e por você, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia por mim e por você, nós temos um valor incalculável para Deus. Agora, da mesma forma que nós temos um valor incalculável para Deus, é necessário você reconhecer isso. Não permita que nada o abata e te coloque numa posição diferente disto. Quando nós olhamos para o que a Bíblia fala a nosso respeito, dizendo que nós somos justiça de Deus, é porque Deus, no seu projeto original, e que hoje nós estamos restaurados essa mesma situação, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Nós somos a coroa da criação, eu e você somos especiais. Ou seja, quando vier a situação complicada, quando vier a adversidade, você vai gritar em bom som e vai falar: eu sou justiça de Deus, eu vou reinar em vida, eu farei a diferença nessa terra, nada vai me parar, eu vou continuar avançando. Satanás, ele tenta, como ele é o pai da mentira, a Bíblia já fala, ele é um mentiroso, ele está o tempo todo tentando nos enganar. E ele tenta, através das próprias aflições que você está passando, te colocar nesse lugar de mentira, de você não se reconhecer quem você é, de você se achar um derrotado, de dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas isso eu já estou falando, é o pai da mentira que está falando para você. Não aceite essa realidade que tenta se impor sobre a sua vida, porque a realidade que estamos inseridos já nos coloca numa posição de mais que vencedores. Eu e você já somos mais que vencedores. O que acontece é que nos processos, às vezes nós vamos sentindo as pressões e as dificuldades, mas você não tem que olhar apenas para o processo, você tem que olhar para o final do processo, e lá neste lugar é o lugar da sua vitória. E eu estava meditando o que eu iria falar nesta noite. Eu me lembrei de um exemplo da minha vida profissional. Eu trabalhei num esquadrão, um esquadrão muito complicado. Eu era muito feliz ali, mas era um esquadrão muito difícil de se trabalhar. Lá tinham 14 aviões, e na minha especialidade, eu sou mecânico de aeronave, só tinham 4 mecânicos para trabalhar. E era um corre-corre danado, irmão, mas a gente se entendia. Eu tinha uma equipe muito boa sobre a minha liderança. Só que tem, irmão, que o meu chefe,
aquele que era para estar me apoiando, aquele que deveria estar toda hora perguntando, Defaria, o que você precisa, quais são os recursos que você precisa. Ele era o primeiro a tentar me abater, ele era o primeiro a tentar trazer uma dificuldade, ele era o primeiro a tentar trazer até uma divisão na equipe que eu estava liderando. E eu me esforçava, eu procurava dar o melhor de mim, e mesmo assim nada movia o coração daquele chefe. Só tem que acima dele tinha um comandante, o comandante do esquadrão, e eu caí na graça daquele homem, e aquele homem, toda vez que ele podia me ajudar, ele me ajudava, trazendo essa ilustração para os dias atuais que você pode estar vivendo, talvez na sua proximidade, alguém que esteja ao seu lado, que poderia estar querendo, que você achava que poderia te dar um apoio, não está te dando apoio. Eu quero dizer para você o seguinte: da mesma forma que naturalmente sobre a minha vida havia um comandante, sobre eu e você há um outro comandante, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e Ele reconhece o teu valor sempre. Nada que eu faço, nada que você faz é em vão. O Senhor tem um propósito na minha e na sua vida. Você faz a tua parte e o Senhor chega com providência na sua vida. Então não permita que nada e ninguém venha tentar te desmoralizar. Esse chefe, por exemplo, ele gostava de chamar minha atenção, irmão, na frente dos meus colegas. E eu suportava aquela situação toda, da mesma forma que eu passava aquela situação, vi o meu comandante e ele me elogiava na frente de todos, do esquadrão. Deus está vendo o que você está fazendo. Deus, Ele está contigo em todo momento. O Senhor, Ele não te abandonou, Ele está contigo, e eu estou falando para você nesta noite, para você continuar firme no Senhor, firme naquilo que você está fazendo, não abrindo mão do que Ele tem falado a teu respeito, porque Ele reconhece o teu valor. Então reconheça você também o seu valor nele. Viva o melhor de Deus, reine em vida. Uma forma de você honrar o Senhor é simplesmente você andar conforme Ele tem te orientado para você andar, não olhando para as vozes que às vezes estão à sua volta. Estamos vivendo dias, irmão, de muitas vozes à nossa volta, vozes que tentam nos desanimar, vozes que tentam fazer que venhamos a recuar, vozes que tentam nos levar para um lugar contrário à vontade de Deus. Não aceite que essas vozes venham causar nenhum efeito na sua vida, e esteja atento apenas para a voz de Deus a teu respeito. Não abra mão disso. Vozes, cale as vozes contrárias à palavra de Deus na sua vida. Cale as vozes que tentam te levar no local de derrota ou local de aprisionamento. Não aceite isso na sua vida. Apenas esteja com seus ouvidos atentos ao que Deus fala a teu respeito. Reconheça o seu valor. Eu falei no culto, já ia falar o culto da manhã. Eu falei no culto de 7h30, que às vezes a gente fica esperando elogio das pessoas, né? Mas só tem um casal que vai sempre te elogiar, é papai e mamãe. A gente é feio, papai e mamãe acha a gente bonito. A gente não é inteligente, papai e mamãe acham a gente inteligente. Porque eles querem nos incentivar, nos animar, nos fortalecer, que sejam pessoas boas. Mas nem sempre vai ter o papai e a mamãe para te elogiar, não. Vai ser sozinho, você sozinho num túnel às vezes, mas reconheça que Deus, Ele te valoriza, que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, porque você tem um valor incalculável. Reconheça o seu valor, meu irmão, reconheça o seu valor nesta noite, minha irmã. Segundo, apenas confie no Senhor. E eu volto ao texto. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Irmão, se a ansiedade resolver esse problema, irmão, vamos todo mundo ficar ansioso aqui que vai dar certo. O dinheiro vai chegar, a casa vai ser construída, o casamento vai se ajeitar, o filho vai voltar para a igreja, vai dar tudo certo. Vamos ficar ansiosos aqui, vamos ficar sem dormir aqui 3 dias. Mas não é assim que funciona. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Jesus dá uma lapada lá, já chama a gente de pequena fé.
Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Por que eu li esse texto? Só para chegar nessa frase aqui, ó. Deus já sabe do que você precisa. Então, o que acontece comigo e com você, de tentar nos deixar nesse ambiente de preocupação, de ansiedade, de medo, de aflição, simplesmente é uma forma de corroer a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Não há nada diferente disso, porque se Deus já sabe que eu preciso, se Deus já conhece a minha necessidade, meu irmão, o que eu tenho que fazer? Apenas confiar no Senhor. Apenas confiar no Senhor. A Alba estava pregando terça-feira na Palhoça, e ela falou sobre aquela passagem de Pedro, quando estava Pedro junto com os demais discípulos, e havia uma tempestade no mar, Jesus não estava no barco, de repente eles olharam, Jesus estava andando sobre as águas, e eles ficaram assustados, pensaram que era um fantasma, ficaram com medo. Jesus falou assim: não, sou eu, fica tranquilo, eu que estou chegando. E Pedro, que já tinha muita experiência com o Senhor, se é tu mesmo, Senhor, eu vou andando até você. Quantas vezes nós nos vemos nesse lugar, não é verdade? Um lugar que a gente está com uma fé, meu irmão, a gente está com uma fé que literalmente que a gente manda uma montanha de um lado para o outro, pode vir o que tiver a acontecer, que a gente está firme, forte. E Pedro crendo na palavra de Deus, dizendo: pode vir, estou indo então, Jesus. E quando ele colocou os pés sobre o mar, ele conseguiu caminhar. Ele viveu o sobrenatural de Deus. E às vezes, irmão, nós estamos vivendo esse sobrenatural de Deus, dia após dia, nem percebemos o que está acontecendo à nossa volta. Livramentos estão chegando, escapes estão chegando, provisão está chegando, estamos vivendo o sobrenatural de Deus, dia após dia, e às vezes não estamos percebendo, porque às vezes você quer que chegue um anjo com você com a bandeja e fala assim: o que você quer hoje? Mas nós já estamos vivendo o sobrenatural. Hoje estamos de pé, firme, com saúde, vivendo dia após dia, já é o sobrenatural de Deus na nossa vida. Só que tem que, quando Pedro foi caminhando para Jesus, o mar estava bravio, o mar estava revoltado, e eu acredito que por um pequeno instante, ele tirou o foco da onde ele não poderia tirar o foco, que era Jesus. Ele tirou o foco justamente do lugar que ele não poderia tirar o foco, que era de Deus. E às vezes as tempestades vêm sobre a nossa vida, a nossa volta, com o único intuito, nos tirar do foco de quem nós somos e de onde vamos chegar, e de que Deus quer fazer em nós e através de nós. As tempestades às vezes nos colocam nessa situação de decisão, mas que a sua decisão sempre seja não tirar os olhos de Jesus, continuar caminhando. O mar pode ficar revoltado, pode estar caindo raio, pode estar vindo o que for, pode ter um tubarão com a boca aberta lá debaixo dos seus pés, mas você vai estar com os olhos fitos em Cristo, porque lá você vai receber a sua vitória. E Deus é tão misericordioso que Jesus era tão misericordioso que quando ele afundou, Jesus também estava lá para trazê-lo novamente à tona. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a ansiedade, de uma forma ou de outra, corrói a sua fé. A ansiedade, de uma forma ou de outra, te coloca no local de aprisionamento. Mas isso, nessa noite, não vai ser mais uma condenação na sua vida. Isso nessa noite vai ser apenas um alerta para você saber que ela existe, que ela está como se um inimigo invisível à sua volta. Hoje eu estou colocando luz nesse inimigo, para que você possa enxergá-lo claramente e lutar contra esse inimigo e vencer. Então apenas confie no Senhor, não abra mão de tudo que o Senhor tem falado sobre a sua vida. Preocupar-se apenas o levará a um caminho de morte espiritual. A preocupação ela tem esse poder. Quantas vezes, irmãos, eu me pego neste lugar de preocupação? Irmão, eu sou pastor, eu não sou um extraterrestre, eu sou um ser humano igual a vocês. Os ministros que passam por aqui passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desafios, mas a única diferença é como nós vamos reagir diante das situações e pressões que estamos passando.
Esses dias, no meu local de trabalho, e eu lido ali com muitos adolescentes, 13, 14, tem até alguns de 17 anos, e eles estavam muito atemorizados, que eu tinha que dar uma aula para eles, e eles tinham que chegar diante do grupo, se apresentar e falar algumas palavras, e ali era complicado, teve um que chorou, teve outro que não sabia se comportar, é uma situação complicada. E eu parei com tudo na hora, meu irmão, vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou pregar a palavra de Deus aqui na igreja, mas daqui eu vou pregar o evangelho também. E eu falei para ele o seguinte, olha só, Jesus certa feita falou o seguinte, que no mundo teria as aflições. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, as aflições são os obstáculos, são os desafios que temos que vencer dia após dia. Quando nós passamos pelo privilégio de sair da barriga das nossas mamães e chegamos num lugar chamado mundo, isso quer dizer que é o seguinte, que você vai passar por uma ou outra dificuldade, mas essas dificuldades estão ali simplesmente para você vencê-las, Mas ele exige apenas uma coisa, minha e sua. Eu falando para aqueles jovens, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, você tem que estar apenas animado. O que eu quero dizer para você é o seguinte, as circunstâncias, o que nós estamos submetidos, a ansiedade ela pode estar batendo na porta, mas você vai pegar essa ansiedade e vai colocar no devido lugar que ela merece estar, é debaixo dos seus pés, porque você vai declarar a palavra de que Deus tem falado a teu respeito. Você vai invocar diante daquelas circunstâncias as promessas que um dia foram liberadas através das bocas dos profetas para você. Você vai começar a agir de fé em fé e declarando a palavra de Deus a teu respeito. Não basta apenas você crer, mas você tem que declarar a palavra. O apóstolo Paulo ia orientando aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, ele falou o seguinte, temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Quando vier a situação de tentar calar a sua boca, você vai gritar bem alto, eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que nos opera. A adversidade, ela tem esse poder, às vezes, né, não é verdade? De nos calar. Quando você vê uma pessoa meia quieta, meia triste, o que você logo percebe? Naturalmente falando, está sob pressão. Ela não quer nem falar nada. Às vezes aquela pessoa é risonha, ela chega alegre, vai, né, contamina o ambiente, mas quando está debaixo da pressão, ela chega, né, senta, fica ali, não quer muito bater papo, porque a pressão tem esse poder de te calar. É por isso que o apóstolo Paulo falou o seguinte, creia e fale, então fale aquilo que você tem crido, os nossos pensamentos, as nossas preocupações, os nossos medos, a nossa ansiedade, elas devem estar contidas debaixo de uma autoridade que é a palavra de Deus a nosso respeito. Nós temos que subjugar. Irmãos, nós vamos passar por situações que virá um medo, sim. Virá ansiedade, sim. Virá, falar assim, será que é isso mesmo? Não, a dúvida. Tudo isso vai acontecer. Não fique pensando que tu vai sair, às vezes, de um culto como esse, ou tu vai receber uma outra palavra, e tudo mudou, o mundo coloriu agora, o mundo estava cinza, passou a ser azulzinho, clarinho, com as nuvens como parecendo uma ovelhinha. Não é assim que acontece. O mundo às vezes é duro, as circunstâncias às vezes doem no coração, na nossa alma, mas nós vamos avançar debaixo dessa autoridade do que Deus fala a nosso respeito. Se a Bíblia fala que eu vou triunfar em Cristo, é porque eu vou triunfar em Cristo. Se a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar porque o Senhor é meu pastor. Se a Bíblia está falando que eu tenho direito a viver curado, porque eu já sou perfeito, eu estou debaixo dessa palavra, de onde há manifestação de cura divina, a enfermidade não vai me parar, porque eu declaro a palavra e vai acontecer. Se a Bíblia fala
que eu tenho direito a algo chamado paz, e que essa paz que excede todo entendimento, então vou viver debaixo dessa paz, ainda que do lado contrário esteja acontecendo muito barulho. Mas se eu sou possuidor, eu vou tomar posse e declarar essa verdade a meu respeito. Apenas confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele mostrará o caminho que deve seguir. Se você confia no Senhor, até as estratégias, as direções virão sobre a sua vida no tempo certo. Ah, pastor, mas por que não chegou a direção? Porque não está no tempo certo. A ação correta no tempo errado é erro. A ação correta no tempo errado é erro. A ação errada no tempo certo é erro também. Então Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, amor conosco, Ele vai te dar estratégia na hora certinha, e você vai colocar em ação, e você vai vencer o seu desafio. Apenas confie nele. Ele mostrará o caminho que você deve seguir. Não aceite que a ansiedade esteja te levando a esse lugar de engano. A ansiedade é como se fosse uma areia que é jogada nos seus olhos, que você fica fechando o olho, né, tentando buscar a visão correta, e você não consegue enxergar. A ansiedade te leva a esse lugar. A ansiedade te leva ao lugar das precipitações. Tive uma ideia maravilhosa, é isso, mas não é o momento. Vai te levar à ruína. A ansiedade te coloca nesse lugar de precipitação. Mas se você tiver sua fé, com os olhos fitos no Senhor, crendo nele em todo o tempo, meu irmão, as estratégias virão no tempo certo, a provisão vai chegar na hora que você precisa, tudo vai acontecer no cronômetro de Deus, e você viverá o melhor dele. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Não é nada diferente disso. Agora, qual é a dificuldade? É lidarmos com isso que está à nossa volta. Por isso que Jesus fala: cuidado com a ansiedade. Vai dar ruim se continuar desse jeito aí. Então é necessário subjugarmos a ansiedade e colocarmos fé no nosso coração, fé na nossa mente, em todo o tempo. E eu começo a terminar. Falando o seguinte: busque a vontade de Deus para a sua vida. Diz assim o texto lá em Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E aqui vai um alerta para todos nós, de nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós, como seres humanos que somos, temos a tendência de querer primeiro resolver o nosso problema, naturalmente falando. Mas eu e você temos que estar atento para buscar o reino de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, a sua justiça, para que aí sim cheguemos a um lugar de excelência. Não é o contrário, né? Quando a gente às vezes vai perguntar uma pessoa se ela quer nascer de novo, quer ela aceitar Jesus, a pessoa sempre fala, eu já vivi muitas vezes isso, não sei se vocês já viveram, eu estou não estou preparado, que eu fumo, né, que eu gosto de uma cerveja, eu estou falando a resposta que me dão, tá? Não estou falando que, é isso que falam, que eu gosto de uma cerveja, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas esse não é o caminho. O caminho é, primeiro você se entrega nas mãos do Senhor, busca o seu reino, busca a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu dou um passo e Deus chega com toda a provisão que eu necessito para toda e qualquer situação. Eu dou um passo e o Senhor chega com, tirando da minha frente todos os obstáculos, de uma forma ou de outra estão me atrapalhando. É assim que funciona. Primeiro eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então, quando você estiver num momento de pressão, num momento de dificuldade, onde a ansiedade está tentando corroer
a sua vida mental, espiritual e física. Esses dias eu falei aqui desculpa, mas às vezes eu não sei se eu falei na palhoça ou se eu falei aqui, eu falei em algum lugar, de que uma pessoa, um amigo nosso, meio da Alba, um pastor, um homem muito querido por nós, ele descobriu que ele estava com a Covid. Ele descobriu de tarde lá, através do exame. Naquela madrugada, ele não suportou a pressão e infartou. Morreu de infarto. Por que eu estou falando isso? O que gerou essa situação na vida dele? Ansiedade. Então, essa noite, eu quero trazer essa vacina para você, para que os seus planos não sejam os seus planos sejam os planos de Deus para a sua vida. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia fala, lá em Isaías capítulo 1, verso 19, o seguinte, ó, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, se eu querer todo mundo quer. Querer o melhor dessa terra, todo mundo quer. Ou alguém chegou, não, eu quero o pior dessa terra mesmo, eu quero estar num lugar de deserto, que não tem água, eu quero estar no meio dos leões lá, não, ninguém quer isso, todo mundo quer o quê? O melhor dessa terra. Querer todo mundo quer, mas e obedecer? Aí que está a diferença. Se você consegue dominar a ansiedade e colocar ela debaixo dos seus pés, que é o lugar que ela deve ficar, você consegue obedecer. Porque a ansiedade te leva a este local de que você olhar as coisas apenas no natural, apenas do jeito que você acha que deveria ser, mas não consegue ouvir a voz de Deus para obedecer se aquilo é o momento oportuno ou não. Se coloque de pé, por favor. Se quiserdes obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então, irmãos, busque a vontade de Deus para a sua vida em todo o tempo. Busque a vontade de Deus. Reconheça o seu valor. Você é importante, você é especial, você é justiça de Deus, você é coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é tudo isso. Agora reconheça que você é tudo isso. Confie no Senhor em todo o tempo. Não abra mão dessa confiança. Ande sobre as águas. Ande sobre as águas, meu irmão. Jesus está lá te esperando. Não vai dar ruim não, pode ficar tranquilo. O tubarão vai continuar com fome, dependendo de você. Você vai chegar a um bom lugar. E busque o reino de Deus e sua justiça. Consulte ao Senhor. Qual é a vontade dele para a sua vida? Não abra mão disso. E eu termino falando o que o apóstolo Paulo, instruindo aos irmãos de Filipe, na carta aos Filipenses, de novo ele falando sobre ansiedade. Olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, pela oração e súplica, pela oração e súplica. Mas aí tem um detalhe que eu acho muito interessante. Com ação de graça. Só agradece quem já recebeu algo. Você não agradece como... Agradecer o quê? Não recebi nada. Quando chega lá no restaurante, lá o garçom entrega lá o pratinho que você tanto queria, né? Aquele camarãozinho, aleluia. Chega lá para você. Aí quando o garçom chega, prepara a mesa lá, você... Muito obrigado. Por quê? Já está na mesa. Já está na mesa. Já está na mesa. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Agradece quem já está vendo o suprimento na mesa. Aleluia. Agradece quem já tomou posse daquilo que tanto esperava. Tomou. Obrigado, Pai. Obrigado porque a resposta chegou. Obrigado que aquilo que eu tanto esperava já está na minha mão.
Obrigado porque a realidade espiritual, ela é superior a toda e qualquer realidade natural que eu possa estar vivendo. Obrigado porque eu sei quem eu sou em Ti. Obrigado, Pai. Obrigado porque já está na mesa. Porque Tu és o meu pastor e nada me falta. Porque Tu me conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Porque ainda que eu sentasse na mesa dos meus inimigos, ali naquele lugar, naquele exato lugar, meu Deus, o meu cálice se transbordaria. O Seu cálice vai transbordar diante de toda e qualquer situação, com tempestade, sem tempestade, com inimigo, sem inimigo, com vozes desafiadoras, mas a voz nessa noite para você é a voz de ânimo. Vai e vença. Vai e vença. Tome posse de tudo aquilo que Deus já tem declarado a teu respeito. É o Senhor que falou. É o Senhor que falou que você estaria aqui, que chegaria em um determinado lugar. Tente se lembrar de que Deus já falou a teu respeito e que você já viveu as promessas de Deus cumpridas na sua vida. Tente se lembrar. Faça esse exercício espiritual, é sempre muito bom fazer isso. Se aquilo já aconteceu, por que não vai acontecer o que está à frente, se nós estamos diante do mesmo Deus? O teu cálice transborda. Senhor, nós somos gratos a Ti nessa noite, Senhor. Aleluia. Porque a resposta chegou ao coração dos Teus filhos e filhas. Porque eles já têm a consciência de que eles são em Ti. De que diante de qualquer adversidade, o cálice deles transbordarão. Aleluia. Porque o Seu cuidado, a Sua provisão, o Seu amor, tudo aquilo que o Senhor fala a nosso respeito vai se cumprir. Porque já está tudo bem. Pai, muito obrigado, Pai, pelas Suas promessas se cumprindo na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai, porque nós viveremos o sobrenatural naturalmente. Aleluia. Viveremos o sobrenatural naturalmente, porque será uma constância de milagres em nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai.